magras, são bonecas brancas, né, de cabelos muito lisos, quase sempre são cabelos loiros. E o que se está passando com isso? Ou seja, quais são os outros elementos, os outros discursos que são passados e estão acoplados exatamente a esses objetos, a esses artefatos, não é? Há uma construção do que se pensa o ideal de masculino e feminino. E as crianças, elas consomem esses produtos desde muito cedo, quase sempre sem muitas reflexões a respeito. Ainda em relação às bonecas, nós percebemos, vocês observam nas imagens, exatamente a questão da estética e também dessa erotização, né? Essas são bonecas que são verdadeiras lolitas, aquela ideia de uma menina muito erotizada, com saias muito curtinhas, né? Sempre uma mocinha. E aí já se passa toda essa ideia, além de um consumismo e de uma preocupação com a estética, ou seja, o quanto que esses aspectos relacionados aos artefatos, especialmente as bonecas, elas trazem então esses elementos que merecem ser problematizados e pensados então. Conceito que já me referi é a questão das novas conjugalidades, né? Ou seja, pensarmos as várias possibilidades de ser família. A questão da consanguinidade foi uma das possibilidades, ou uma das únicas possibilidades, de se constituir família. Hoje, porém, família pode ser considerada várias outras coisas, ou seja, sempre pensando na desconstrução daquela ideia que foi também construída como a ideia de uma representação idealizada de família, quase sempre pensando na família burguesa, né, de papai, mamãe e filhinhos, ou seja, a família nuclear. Então, hoje se pensa o conceito de família de uma forma bastante elástica em relação a essa questão, ou seja, pensando então que a família ou as várias famílias, elas podem então ser formadas por grupos de pessoas que convivem sobre laços de afeto e de cuidado. É interessante observar quando eu digo laços de afeto e cuidado, eu não estou necessariamente fechando em alguns tipos de família só, mas eu estou também dando a liberdade, possibilidade de pensarmos as várias formas de nos constituirmos como família. Quando eu digo também laços de afeto e de cuidado, eu não nego que a família, ela também é um espaço de conflitos, né? É só observarmos então não só os conflitos, mas as negociações, as dúvidas, disputas e até de violências, né? Há alguns índices exatamente em que apontam que a família às vezes é um espaço necessariamente de violência, inclusive de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Agora, pensarmos a questão da família com uma outra configuração é um aspecto também importante para pensarmos a questão da diversidade, da diferença, pensarmos nas relações de gênero. Por quê? Né? Há várias possibilidades de família, por exemplo, as famílias numerosas, em que outras pessoas vão se agregando à família, vão se constituindo outros laços de afeto, de cuidado, enfim, né? Desse processo que às vezes acaba sendo conflituoso. As famílias monoparentais, que está cada vez mais presente, em que a figura de referência é o homem, né? No caso o pai ou a mãe, ou seja, né? são famílias em que a pessoa de referência acaba sendo ou só o pai ou só a mãe, ou outros tipos de família mesmo, como as famílias homoafetivas, né, em que há dois pais no caso, ou duas mães para as crianças. Então, essas questões elas são importantíssimas para pensarmos essas práticas pedagógicas, ou seja, como é que na minha prática profissional como professor ou professora, eu reflito sobre essas questões, até mesmo, por exemplo, no projeto pedagógico da escola. Essas questões são refletidas, elas são pensadas, são problematizadas, elas são visibilizadas nesse processo? Então, essas questões eu vejo como importantes. Quando pensamos nas relações de família, outras questões são presentes também. Por exemplo, a relação instituição educativa e família. Será que ela é realmente desejável na escola? Por exemplo, né, as questões de linguagem. Quase sempre nós falamos reunião de pais e mestres, e quem vai são professoras e mães. Então, como é que nós podemos também pensar, ou seja, como que o gênero ele acaba sendo uma categoria política e analítica em várias organizações e em várias situações da escola. Também, nestas discussões sobre educação para a sexualidade na formação docente, é importante pensarmos os artefatos culturais que são produzidos para criança e adolescente, mas os artefatos que também são consumidos e produzidos na escola. Para isso, é importante observar os livros, observarmos
a maneira como nós organizamos a escola, as filas, o banheiro, as formas como professores e professoras utilizam para avaliar meninos e meninas. Então essas questões todas, elas se tornam materializadas na prática pedagógica e que necessitam de uma discussão e uma reflexão. Por isso, a formação continuada e docente é tão importante para desnaturalizar essas questões que estão tão banalizadas. Outra possibilidade de entender a educação para a sexualidade na formação docente é termos elementos o suficiente para observarmos essas práticas pedagógicas. Por exemplo, ao analisar, vocês veem uma imagem de um livro para criança, um livro didático para criança, em que aparecem então duas imagens, pedindo então para a criança pintar a que mais se identifica. No caso, vemos uma menina carregando um carrinho e um menino jogando bola. O que esta imagem em si representa? Representa, então, os papéis, os estereótipos que se espera para o menino e para uma menina. Então, o quanto que essas questões, elas estão ligadas também à heteronormatividade, ou seja, como é que a heterossexualidade acaba sendo um elemento muito presente dentro dessas questões que nós estamos apontando aqui. Eu fico pensando se um menino, por exemplo, se identifica com a boneca e resolve pintar, então, a menininha. O que isso provoca nesses educadores, ou poderia provocar nesses educadores ou educadoras? Então, esses elementos, eles não são tão simples de serem pensados, ou seja, quanto que essas questões estão presentes e nem sempre são vistas, são visualizadas, são refletidas. A própria divisão entre meninos e meninos nas filas, por que na escola há tanta necessidade de se estabelecer espaços, esse é um espaço necessariamente dos meninos e de meninas. Há algumas pesquisas, por exemplo, em que comprovam que os meninos, eles usam os grandes espaços da escola, ou seja, a quadra, os outros ambientes em que envolva movimento, atividade, e as meninas acabam sendo confinadas cada vez mais, ou dentro da sala de aula, ou nos cantos da escola. Então essas questões, às vezes, elas não são vistas, e que merecem, então, uma reflexão. A outra questão é a separação entre os banheiros. Ainda é muito presente a necessidade e, consequentemente, um vigiamento desse banheiro, ou seja, essas práticas dessas crianças são extremamente vigiadas, justamente pelas questões relacionadas às representações de gênero e às representações de sexualidade. Ou seja, então, os espaços da escola, os materiais, ou seja, compondo toda a questão do currículo da escola, necessita ser realmente problematizado. E por isso que eu vejo que a educação para a sexualidade, tanto na prática pedagógica do professor ou da professora, ou mesmo na formação desse professor, dessa professora, deveria então refletir sobre essas questões. Possibilidade bastante importante que nós consideramos aqui no nosso grupo de estudo é exatamente pensarmos as várias culturas da infância, ou seja, como é que eu posso pensar nessa formação docente pensando nessa cultura da infância. E para isso, o que nos interessa é pensarmos como que as crianças elaboram um discurso sobre si mesmas, como que as crianças, elas constroem toda uma maneira de se organizar e de se ver e se constituir a partir dos vários artefatos culturais, a partir das várias instituições com as quais ela opera. Nós temos algumas pesquisas em que tentam, então, perguntar às crianças, chegar aos sonhos, aos desejos, às representações, aos discursos que elas têm, para saber, por exemplo, o que elas ouvem, que música elas ouvem, o que elas assistem, quais os desenhos prediletos, os desenhos de animação, ou seja, como é que essas crianças consomem. O que a gente tem observado é que quase sempre as crianças consomem se imergem mesmo dessas questões relacionadas aos produtos para adultos. Então esse é um outro aspecto interessante, não para uma visão moralista de dizer não, agora as crianças não vão mais assistir determinado tipo de programa ou ouvir determinada música, mas como é que o professor ou a professora pode se tornar atento para refletir sobre essas questões. Às vezes, na educação infantil, por exemplo, no momento de descontração das crianças, se liga a televisão e deixa as crianças assistindo, como se aquele momento não fosse um momento pedagógico, se aquilo não estivesse ensinando. Então, quando eu começo a perceber essas várias questões e eu pergunto para as crianças, ou seja, torno as crianças realmente sujeitos desse conhecimento, eu começo a perceber, então, a possibilidade da criança refletir e também, a partir do que a criança
produz sobre ela mesma, eu posso então entender e conseguir refletir sobre o que a criança, como é que ela está se constituindo na atualidade. E aí nós pensamos em relação às músicas, aos clipes, as perspectivas que as crianças têm. Por exemplo, nós temos uma pesquisa em que nós perguntamos para as crianças como que elas acham que elas foram concebidas e como que elas nasceram. Num determinado momento da pesquisa, os educadores, ou seja, as pessoas que faziam parte dessa pesquisa coletiva, diziam não, a cegonha era uma figura mítica, né, de um determinado período histórico e que agora não. Depois nós vamos fazer uma pesquisa com as crianças, ou seja, tentar entender das crianças mesmas como é que elas aprenderam sobre a questão da sexualidade, especialmente como é que o bebê vai parar dentro da barriga da mãe e como que sai de lá. A cegonha acabou sendo um desses mitos muito presentes também na constituição dessas crianças. Portanto, é muito interessante nós nos aproximarmos então desses discursos que constituem e constroem e produzem subjetividade nas próprias crianças. E a partir daí, refletimos por que algumas questões se tornam tão legítimas, né? Quase sempre nunca nem a grande maioria das pessoas não viu ainda uma cegonha, mas a cegonha faz parte, ou seja, nos constitui. Que discurso é esse? Por que ele ganha tanta legitimidade? Né? Que força é essa? Ou seja, que relações de poder são essas que acabam fazendo com que esta informação acabe ainda sendo legitimada nos dias de hoje, por exemplo? Então, esses são alguns dos exemplos possíveis de pensarmos as questões relacionadas à cultura da infância, à cultura da juventude. Uma outra pesquisa que nós desenvolvemos é uma pesquisa sobre a violência na escola e fora dela. Para isso também a ideia era fazer uma pesquisa coletiva em que se perguntasse para os adolescentes e para as crianças o que eles entendiam por violência e também desenhassem situações de violência, tanto as violências que eles vivenciam dentro da escola e fora dela. Vários aspectos foram levantados na pesquisa. Um deles é que também a violência acaba por ser tão banalizada, tão naturalizada, às vezes ela não é visibilizada. Ou seja, quando se pergunta assim, há violência na escola, você tem alguma situação, num primeiro momento há uma negação, dizendo não há violência. Depois, quando você começa a refletir, produzir alguns mecanismos de reflexão, exatamente, o que acontece? Os sujeitos vão dizer não, existe violência, né? As pessoas, os meninos brigam entre si, as meninas, há vários rituais na escola, né? E nesses aspectos, o que eu vejo interessante é observar um outro conceito, que é o conceito de violência de gênero. Né? O conceito de violência de gênero, cunhado por Safiotti em seus estudos, dá visibilidade exatamente à violência que acontece na relação, na construção entre os sujeitos masculino e feminino. É um conceito que vem sendo utilizado para ampliar a discussão da violência contra a mulher, porque, segundo essa autora, a violência de gênero engloba as diferentes formas de violência praticado no âmbito das relações de gênero, independentemente de ocorrer dentro ou fora do lar. Né? Vide a nossa pesquisa em que apresenta alguns dados da violência dentro da escola, ou seja, os meninos e as meninas observam essas questões. Este conceito se torna mais abrangente e compreende situações de violência a partir da construção do gênero nas relações entre homens, mulheres, meninos e meninas. Uma das questões que mais violência de gênero engloba as diferentes formas de violência praticado no âmbito das relações de gênero, independentemente de ocorrer dentro ou fora do lar. Né? Vide a nossa pesquisa em que apresenta alguns dados da violência dentro da escola, ou seja, os meninos e as meninas observam essas questões. Este conceito se torna mais abrangente e compreende situações de violência a partir da construção do gênero nas relações entre homens, mulheres, meninos e meninas. Uma das questões que mais ficou evidente na questão da violência de gênero foi a violência contra a mulher ainda é muito presente. Se nós observarmos em algumas imagens que os meninos e as meninas desenham e expressam a partir da sua vivência. Além dessa questão, uma outra questão em relação à violência de gênero me chamou a atenção quando os meninos brigam entre si por causa de um objeto amoroso ou por causa de um namorado, enfim. Quando há briga entre os meninos, por exemplo, elas são representadas em que há alguns símbolos que dizem da questão da violência, mas necessariamente não há uma forma de denegrir o outro. O que nós observamos quando aparecem as meninas brigando